E eu geralmente faço três alternativas. A primeira eu faço quase dormindo, sem dar muita bola, que fica uma merda. A segunda, intermediária, eu já faço um pouquinho mais bem elaborada. E a terceira eu faço top, que é a hora de pá. Eu pagaria até mais do que o cara me oferecia se fosse pra mim essa louca, que ficou melhor. Aí o que o cara escolhe? Ele descarta a ótima, descarta a boa e fica com a merda dizendo que era uma maravilha. Opa! Caso tu não tenha percebido o que está acontecendo aqui, esse é o Conversando com Desenhistas, onde eu converso com ilustradores de tudo que é canto do Brasil. E o meu convidado de hoje é ilustrador e designer gráfico. Se tu tá procurando alguém que entende de pintura digital, esse é o cara. Eu sou o Leandro Ilustrador e essa é a Academia de Arte. Para quem não conhece a sua pessoa, apresente-se para o pessoal que está assistindo a gente. Tudo bem. Eu sou o Agner Souza dos Santos, moro em São Cepé. Trabalho na área de designer gráfico, mas sou desenhista. Também toco baixo numa banda, a Lenor. Canto, faço live e outras coisas. Não vou acrescentar muita coisa. Tu que sabe. Quem quer expor a tua vida é tu, tô perguntando em desenho. Vai lá, fala, fica à vontade. Não, por enquanto isso. Então, continuando. Tá. Tranquilo. Na área do desenho, então, pra gente não te obrigar a falar o que tu não queira. Desde quando que tu desenha? Desde os meus 13 anos eu desenho, já inspirado tanto no meu irmão quanto os desenhos antigos como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, entre outros. Até porque a área que eu queria seguir seria animação, não o desenho em geral, mas toda animação começa pelo desenho. Essa Claro. área. Claro. Tu fazia muita fanart quando era mais novo? Na real era só o que eu fazia, né? Mas eu pegava e fazia os desenhos, né? Dos outros, não fazia muita criação. A criação era muito pouco, eu gostava mais de copiar os desenhos. Assim. Eu acho que muita criança começa assim fazendo fanart. Eu fazia muito disso e eu me lembro que eu ainda ficava puto da vida com os meus amigos que diziam que eu estava copiando desenho. Eu dizia que eu estava criando, não estava coisa nenhuma. Eu estava copiando desenho dizendo que era meu. E eu dizia que era criação. É uma coisa maravilhosa. Mas e hoje em dia, então, tu passou pro desenho digital, correto? Sim, isso aí. Quando é que foi essa transição do desenho do papel pro digital? Olha, eu me conformei até mais nele, porque ele tem mais facilidade de trabalhar, tanto quanto na parte de erro, que a gente pode corrigir melhor, a parte de defeito também, tipo, dar uma noção do que tu quer mais, de fazer alguma coisa mais realista, alguma coisa assim. Até para melhorar em muita questão de muita coisa, quanto traçado e tudo, também é mais fácil de trabalhar. Já na folha ainda trabalho, né? Tanto quanto parte de treino, quanto também parte dos desenhos digitais. Começando com a folha, fazendo os desenhos para depois terminar no computador. Fazer o acabamento no computador. Tu costuma pintar os desenhos feitos no papel ou tu faz a arte só em preto e branco e aí tu deixa para fazer a parte da colorização toda no software? Como é que tu acha melhor de fazer? No computador. Mas muitas vezes eu utilizo tipo fazer só sombreado. Faço tanto traçado quanto faço sombreado, a área onde é que vai ser o sombreado. Que daí no computador eu faço a alteração e boto a cor. Eu acho que na verdade as HQs são feitas dessa forma, né? Pelo menos que eu tenha reparado nos desenhos, me parece que é assim. Os caras colocam todo o sombreamento feito na mão, no papel, e depois eles ou só digitalizam ou vetorizam. E aí tem mais uma sombra que é feita direto no computador depois. Pelo menos me parece que é assim. Não, e É uma realmente técnica tanto a eficiente. parte da animação. Tem muita gente que ainda trabalha na animação na folha. Aí é feito isso daí, eles colocam tipo sombreado com outra cor, tipo, pega um vermelho
e bota sombreado em vermelho, e na hora de fazer no computador já sabe onde é que é a alteração de cor. Isso daí eu acho que faz uma diferença. Quando o cara aprende a trabalhar dessa forma, já dá uma ajuda bem grande para aperfeiçoar o desenho do cara. Acredito que é bem mais eficiente dessa forma. Mas em questões de trabalho, tu trabalha só com digital ou por acaso existe alguma vez em que tu trabalhou já, que tu fez ou uma venda ou ajudou em algum projeto usando o papel? Do papel, já participei de um projeto que não teve fim, na verdade. Num grupo antigo, que a gente estava trabalhando em animação. Aí eu começava a fazer tanto a parte dos personagens como animar. Só que no fim acabou o grupo desfazendo, né? É uma pena, mas né, só foi a princípio isso. E em outra parte do projeto não, mas mais trabalho em casa mesmo. Folha eu trabalhei muito pouco para venda. Muito. Mas foi. É, aquelas questão de familiar, sabe? De pedir desenho. Esse tipo assim. Ah, tu desenha bem, me desenha. É, tipo, é. Ah, me desenha isso aqui. Mas essa área, assim, mais essa parte, sabe? Na folha. Mas mais digital que conseguir mais serviços aí. Tu sabe que eu, quando comecei a trabalhar com desenho, eu. Antes de trabalhar, na verdade, eu sempre escutei isso daí, porque eu desenho desde criança, então eu sempre escutei essa história do me desenha. Hum. E quando eu comecei a trabalhar, eu escutei isso algumas vezes, mas depois do primeiro ano, olha, é muito difícil escutar isso daí. Muito difícil. Geralmente as pessoas, quando me procuram, elas já procuram pedindo orçamento. É muito difícil uma pessoa que me procure querendo que eu faça algum desenho só por diversão. Acontece, mas é bem mais difícil. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo bastante o pessoal comentar, o pessoal que desenha, justamente dessa galera que tem o costume de chegar e achar que não, que a gente faz simplesmente por prazer, que não dá trabalho, que a gente não tem todo um estudo em cima e que o cara tem todo o tempo do mundo a ficar desenhando também, né? Como se não fosse uma coisa que desse um trabalho gigante. É, pra quando tá começando até é bom, né? Pra pegar a experiência quando tá aprendendo, Sim. né? Mas depois agora nós que somos mais do lado intermediário profissional, dá pra dizer que essa área agora pra nós já não dá mais de me desenho. E tu sabe uma coisa que eu acho engraçada? Cara, eu fiz. Foi esses dias agora que eu tinha feito os vídeos anteriores, conversando com outro pessoal que desenha, e eu tinha comentado, eu mesmo comentei com o convidado, que a maioria das pessoas que desenha, que estão nos grupos ali, a princípio são crianças. Que é difícil encontrar gente lá na cidade. Mas tu sabe de uma coisa? Em pouquinho tempo eu já tô mudando de ideia. Já tô pensando ao contrário. Eu acho que a maioria, cara, de quem eu tenho olhado aqui, o pessoal que desenha, é tudo gente de 20 a 30. Tá difícil de eu conseguir encontrar uma criança. Eu pensava isso, não deu uma semana que eu comecei a procurar a galera aqui para poder conversar, né, como a gente está fazendo agora. E realmente a maioria é tudo de 20 a 30. A maioria. Coisa que quando eu era criança eu não encontrava gente com essa idade pra gente poder sugar a experiência deles. É. Aí agora que a gente tem essa idade aqui, vê que todo mundo da nossa geração Todo mundo não, mas um monte de gente da nossa geração que fez esses grupos aqui. E levando em conta também que agora a gente tem acesso a todo o país, bem dizer, né? Sim, isso eu ia dizer, agora tem a internet, né? A internet Exato. é mais fácil de encontrar mais pessoas e tudo. Exato. E para ti ajudou bastante o acesso ao pessoal que desenha assim na internet, grupos, a maneira como a gente aprende agora. Tu acha que acelerou o teu processo de aprendizado? Tu acha que ficou mais fácil? Não, Porque tu tem sim. curso, né? É, não só por questão do curso também, porque questão de amigos mesmo, tipo, amigos meus que já desenham tudo. A gente tá sempre se auxiliando, né, uma parte ou outra, até mesmo eu e tu, né, quando a gente conversa, assim, troca ideia, Sim. tu já vai me dando uma coisa que eu já não sabia, daí eu vou te mostrando outra coisa que tu já não sabia, e a gente vai aprendendo, né. E a questão Isso do daí é curso muito útil. online também ajuda bastante.
tinha feito o curso de pintura digital e ele me ajudou bastante, me abriu mais a mente mesmo para aprender mais. Me pareceu meio como se fosse abrir uma janela, sabe? A gente abriu uma janela para mim que me mostrou que o desenho é bem mais amplo do que eu pensava. Tu aprendeu muita técnica ali que tu não fazia ideia que existia? Ou tá mais ou menos como tu já esperava, assim, que, pô, é mais ou menos isso aqui que eu vou aprender, só que mais detalhado? Não, aprendi muita técnica mesmo, até tanto quanto mexer no programa, né, que eu não sabia lidar bastante muito no Photoshop, que é a área mais que eles trabalham. Tanto na parte de ferramenta quanto na parte de brush, tudo. Isso daí ajudou muito mais, assim, e mais a parte da teoria também, né? Mas isso daí já deu um amplo, sim, a tu saber mexer nas ferramentas ali que tu já vai fazer as coisas mais rápido, né? Descobrir os atalhos e tudo. E a parte da teoria, confesso que até hoje ainda tô meio que apanhando, mas sempre aprendendo, né? Porque não adianta, tipo, a gente não vai tirar nunca de cara, assim, uma coisa ou outra, né? Tem que ser sempre na prática, mas... Claro, na verdade, eu sempre achei. As minhas aulas de educação artística, quando eu era criança, eu sempre achava um saco aquelas aulas. Meu Deus, tem que ter muita paciência para aprender aqueles autores lá que. Cara, eu não É, gostava mesmo. eu não sei se era a mesma coisa que a minha, porque a minha mais era mais conteúdo, falando só sobre as histórias, não tinha muita prática nem nada também, sabe? Aí eu já Sim. achava meio chato, sabe? Imagina um desenhista vir pra aula de artes e não desenhar. Tipo isso ia ser, né? Nem É, é até que. se passasse em questão de teoria, não, passava só a história. Parecia mais uma aula de história do que de artes. Sim, sim. Eu passei por uma situação mais ou menos parecida quando eu tentei fazer o curso de técnico em redes, quando eu tinha aqui no Polo. Eu não me lembro, não sei se tu lembra quando eu tinha esse curso aqui, que era considerado um. Não me lembro se era não era tecnólogo, era um curso à parte, curso técnico, eu acho. Mas de qualquer forma era aprovado pelo MEC, ia ser útil para mim ter o diploma daquele curso. Mas eu passei o primeiro semestre inteiro só fazendo resumos de biografia de gente que mexia com informática. Porra! O que interessa a biografia do cara? Fazer isso daí num primeiro, num segundo trabalho, tudo bem. Mas um semestre inteiro fazendo isso, aí eu larguei de mão aquele curso ali, porque eu não consegui ver um futuro naquilo aí, eu não consegui ver lógica naquele Ah, método de aprendizagem. imagina assim, participar da parte da prática teórica, somente história, não tem mesmo como. Não tem lógica, não tem lógica mesmo. E tu tem um trabalho convencional, que é relacionado a design gráfico. Não é simplesmente para ti, tu trabalha numa empresa que faz design gráfico, correto? Isso mesmo. Da empresa, que tipo de coisa que mais, que tipo de trabalho que tu mais faz lá? Tu mexe com vetor, com bitmap, com que coisa que tu Lá mais mais mexe naquele é, trabalho lá? lá mais é vetor, trabalho mais com logomarca, montagem, mais essa área relacionada. O desenho até não muito, mas utilizo às vezes eu utilizo ele e pelo curso já tipo, me deu um avanço já, sabe, para Claro, facilitou mais ali para poder trabalhar naquela área ali também um pouco. claro. Mas e que mal pergunte, tinha algum pré-requisito quando tu entrou lá? Tipo, tinha que ter um curso específico para poder exercer aquela função ali, ou simplesmente era uma questão de indicação? Alguém sabia que tu mexia com design, sabia que fazia bem esse trabalho, e aí te indicou para entrar ali, como é que foi isso? Na verdade, até por questão de trabalho deles, que o antigo que trabalhava lá, além de ser meu parente, teve um trabalho, que é o Índio Velho que tu conhece, aqui o Ah, sim, restaurante que a gente fez. isso. Esse trabalho foi terceirizado, tipo, eu não trabalhava com eles, eles pediram pra me fazer, sabe? Eu acabei Uhum, fazendo, eles gostaram bastante, até por isso eu fui um pouco aprovado já lá, né? Por causa disso, essa questão que eles gostaram bastante do trabalho e resolveram tentar eu e tô até agora lá, né? Vai completar um ano agora que eu já tô indo lá. Vai completar em novembro, seguida mais. claro, faz sentido, faz sentido. E que mal pergunte, em termos de conhecimento,
que tu consegue, da prática, que a gente vai aprendendo no dia a dia, tu acha que tem sido um aprendizado interessante no emprego relacionado a design gráfico? Tu acha que pela experiência tu vai, quando tu sai, algum dia, caso saia de lá, tu acha que tu consegue tirar uma experiência boa de lá, alguma coisa útil que tu aprendeu e possa usar para ti mesmo depois? Sim, muita coisa na parte. Porque design gráfico não passa de ser uma área de desenho também, né? E tô aprendendo ainda, posso dizer muita coisa lá também. Em geral, né? Na parte da área de design gráfico ali. Que vai aparecendo. Isso até por causa da parte de arquivo, de tamanho, medida e coisa, tudo isso daí já me ajudou bastante também para ver conhecimento, sabe? E daí, ampliando assim, chega um cliente e te pede, por exemplo, lá a gente usa muito o CMYK, que é um tipo de configuração de cor, né? Que é para tu poder fazer a impressão. Sim, por isso mesmo. Aí muito dessa área, assim, se tu começa a área assim, tu não tem noção de cor, tu não tem noção de nada. Isso eu aprendi também um pouco do curso que eu tinha feito, sabe? Os professores que me ensinaram, eles usam muito o RGB, mas a configuração deles também de tamanho assim não é muito gigante. Tipo, eles sempre dizia que a preferência seria a nossa, mas eles sempre trabalham quando é para eles no tamanho de A3. Já o tamanho é referente ao que o cliente quiser, né? Claro, porque muda às vezes a exigência, né? Sim. Depois Aí essa muda questão para que a pessoa vai usar. Pois é, essa questão de tamanho e tudo já ajudou, sabe? Um pouco. Até para te ter em base e tudo. Que até em questão de criação, se tu for reutilizar na parte de desenho, que nem a parte de perspectiva, tu vai fazer um cenário e tem uma questão sei lá, uma marketing de uma empresa, assim, uma placa, alguma coisa, tu já vai ter um pouco de noção como é que vai ser o tamanho, como é que vai ser o espaço onde vai trabalhar e tudo, sabe? Aí pra te desenhar já é mais fácil, né? Claro. A área do design já ajuda mais. E a demanda das pessoas que procuram esse tipo de trabalho é muito grande? Ou o É muito, movimento não é tanto assim? é muito, é muito grande. Porque vai desde um cartãozinho pequeno de visita até sei lá, um adesivo gigante, um banner, alguma coisa assim, sabe? Porque é muita gente pedindo esse tipo de serviço para fazer. Que Claro. é o designer gráfico, ele que faz a imagem da marketing. Aí tu imagina, né? Tipo, tudo precisa de uma imagem, tudo que tu for fazer. Que tudo precisa de uma logo, tudo em questão é isso, sabe? Sim, sim. O logotipo, embora seja um desenho muitas vezes simples, ele é um desenho muito importante para a empresa, porque é o desenho que a pessoa vai fazer uma vez e, teoricamente, vai ficar lá para o resto da vida, né? Sim. Então, por isso que geralmente é cobrado um preço até bem caro para produzir esse tipo de trabalho. Mas me ocorreu a questão da demanda, porque uma coisa que eu vejo o pessoal que desenha se exclamar muito no, no Brasil. No Brasil. É a pessoa que eu vejo falar de desenho. É que a arte não é muito valorizada. Que eles não conseguem. Como é que eu vou dizer? Não conseguem um serviço frequente com desenho, que as pessoas não dão valor. Aí, não sei, pelo fato de tu trabalhar numa empresa que lida com imagem, eu queria sinceramente saber se tu concorda com essa afirmação ou se tem alguns poréns. Porque eu não sou totalmente de acordo com essa afirmação de que a arte não tem valor aqui. Eu tenho o meu pé atrás com essa afirmação, mas não sei se é qualquer um que concorda com isso. A maioria das pessoas geralmente dizem que não são muito valorizados em termos de arte aqui. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Eu em questão até eu discordo até. Até porque seja em questão que diz de concorrência, porque tem bastante artista mesmo assim agora aparecendo. E o mercado de desenho está aparecendo bastante,
ainda mais com função da internet, né? O maior meio agora é a internet. Aí tu não pode, tipo, se é questão de logística, trabalhar numa loja, e seja, tipo, física da cidade, aí é complicado mesmo. Que não vai ter muito, assim, empresa que trabalha, a não ser que seja uma empresa de jogo, alguma coisa assim, né? Claro. Daí trabalharia mais essa arte, na parte de arte digital. Mas tem bastante sim que aparece no mercado e tanto quanto fora. A maioria consegue fora, não por causa da questão de mercado tipo de serviço, né? Mas Claro. por questão de valor, que daí o valor vai aumentar mais, né? Sim. Se for fora, o valor sempre é maior. Já aqui, não é que não seja valorizado, mas o mercado não pode ser muito caro também, né? Aqui. Claro. É Mas, que na verdade a pessoa tem que ter uma noção de realidade, eu diria assim. Por exemplo, ninguém nunca me perguntou, mas eu sempre fiquei pensando, se alguém me perguntasse quanto eu pagaria por um desenho, eu que sou artista, eu que sei o valor que isso tem, eu não pagaria um centavo por um desenho. Por um motivo muito simples. Eu sei desenhar. Então, para mim, isso não tem valor nenhum. Eu pagaria por outras coisas que eu não sei fazer. Então, naturalmente, quando tu quer vender algum... Esse é o meu ponto de vista, claro, tu pode discordar. Para te vender alguma coisa que tu tenha e queira que aquilo tenha valor, tu tem que encontrar uma pessoa que realmente vá utilizar aquilo para alguma coisa. Como é o caso, o mais clássico, né, que é mais fácil da gente simplificar, que é os logotipos, que é um desenho relativamente simples, mas para aquela pessoa tem um valor gigante. Então é difícil fazer essa conexão entre a pessoa que está oferecendo um serviço, no nosso caso o desenho, e a pessoa adequada para comprar esse serviço. Então eu não acho que seja desvalorizado. Eu acho que a maioria do pessoal que sabe desenhar, e tem gente que desenha muito bem mesmo, 10 vezes melhor que eu, muito bem mesmo. A maioria dessas pessoas, elas não sabem trabalhar. Elas sabem desenhar, mas não sabem trabalhar. Então eu, que faço uns desenhos, até muitos meia boca, uma vez, eu gosto de mencionar essa ocasião, porque é uma ocasião em que eu sinto muito orgulho disso, embora seja pouco, mas eu sinto, que teve uma vez, aliás, tu sabe disso, que eu fiz mais dinheiro de desenho do que do meu emprego. Eu que atualmente eu tenho emprego, a minha renda vem do meu emprego, não vem só de desenho, mas o desenho faz uma diferença gigante no meu orçamento no final do mês. E teve uma vez, infelizmente isso não se repetiu, mas teve uma vez em que eu fiz mais de desenho do que do meu emprego. Então é possível, desde que a gente consiga encontrar a pessoa adequada para conseguir consumir aquele serviço. Isso é bem difícil conseguir. Para quem está começando é bem difícil, não é fácil aprender a fazer isso daí. Mas com experiência, acredito que todo mundo tenha potencial para conseguir. não, é que muito na área mesmo, se tu for ver, assim, é mais questão de marketing, não é questão de tu procurar o cliente, mas sim do cliente te procurar. Porque se alguém te procura, é porque precisa daquele serviço, né? E te procura por não só questão de indicação, mas também porque viu e gostou do teu trabalho, né? Sim. Que nem a questão da divulgação. Que, claro, né? Tu publica lá, tu mostra o trabalho, mostra o serviço, a pessoa vai te procurar porque tu gostou daquilo dali que tu postou, gostou do teu serviço que tu fez e tudo. Claro. Aí, questão de procurar, eu acho que não é muito mais, sabe? Mas é de divulgar mesmo, assim, mostrar o serviço, não ter medo de mostrar o serviço, mas eu, em questão, ainda não me acho preparado para botar alguma coisa, ainda não. Só. Pois é isso que eu digo, porque na verdade, a maioria dos cursos também, a gente é ensinado a desenhar, a fazer o trabalho, mas não é ensinado a se vender como profissional. Então, por isso que eu mencionei que hoje em dia, eu acredito que é por causa da maneira como eu me apresento. Deve ser por isso. Que é raríssimo alguém chegar me pedindo para fazer um desenho de graça. As pessoas chegam pedindo orçamento, porque elas sabem que eu não faço desenho de graça.
Não faço mesmo. É raríssimo eu fazer alguma coisa desse tipo. Então, depende da maneira como tu se apresenta. Claro que tu vai depender do mercado, vai ter ocasiões que tu não vai fazer nada. Depende muito. Mas isso que tu diz aí, é meio que questão de se valorizar, né? Tu tá fazendo aquilo pra ganhar, Sim. pra ter o serviço, daí Sim. tu tem que cobrar mesmo, não adianta a gente Sim. fazer as coisas de graça, né? Sim. A minha finalidade, eu sempre tento deixar o mais explicitado possível, que a finalidade do que eu faço é isso, é vender um serviço. Sim. Eu não procuro fazer para mostrar o meu, eu faço para mostrar o meu trabalho, mas para conseguir serviço, a finalidade é o serviço. E essa e questão não... também, tipo, se tu for fazer uma coisa de graça, fazer pra ti, pra ter o portfólio, pra mostrar o que tu é capaz, sabe? Aí Sim, tudo bem sim, fazer de graça. claro, Mas fazer claro. questão pros outros, né? É que tu tá fazendo o que tu gosta. Mas ao mesmo tempo, imagina tu ganhar fazendo o que tu gosta. Exato, exato. Teve um grupo uma vez que quando eu tinha feito aquele e-book, um e-book bem simplesinho, que era como ganhar dinheiro com desenho, eu coloquei simplesmente algumas coisas que eu faço que me geraram resultado, que é trabalhar um portfólio, procurar os sites que fazem serviço de freelancer, que muitos deles eu faço até hoje. Inclusive está bem mais restrito agora, quando eu comecei era bem mais fácil, então agora já está bem mais afunilado esses sites aí, mas são as maneiras como eu conseguia. E eu me lembro que teve uma pessoa que ela colocou na minha postagem lá, que no grupo, no determinado grupo lá, que era um dos vários grupos que eu coloquei, naquele grupo eles não estavam preocupados com dinheiro, e sim em mostrar que eram bons desenhistas. Então eu já fiquei pensando, pô, mas não tem nenhum problema a pessoa querer ser reconhecida como desenhista, mas se eu posso viver daquilo que eu gosto de fazer, por que eu vou ficar aturando um trabalho chato? Eu trabalho hoje porque eu preciso. Se eu pudesse viver só de desenho, eu vivia. Sim, claro. E o objetivo é esse. Que é justamente para trabalhar fazendo o que eu gosto. É porque em questão até seja porque eles tratam o desenho como um hobby, talvez, sabe? Não é uma coisa que exatamente eles gostam de fazer, sabe? Que nem, tipo, até eles podem gostar, sabe? Mas não se aprofundam, não vão atrás, não correm atrás. Que nem eu em questão, eu toco baixo, eu toco numa banda. É uma coisa que eu gosto da harmonia e tudo. Mas não ganho muito lucro com isso, sabe? Mas é legal tudo que eu faço, é um hobby. Não adianta, o desenho eu já me aprofundei bem mais, né? Porque é exatamente o que eu gosto de verdade. Seria bem isso. Claro, porque o mais importante é o fato de estar ali fazendo porque isso te dá prazer, não é uma questão de dinheiro. Se vier dinheiro junto, melhor ainda, mas claro. O objetivo não é esse. Sim, não, Faz por isso que eu digo, eles devem tratar mais como um hobby do que exatamente alguma coisa de profissão, né? Já muda a mente da gente, né? Porque a gente já gosta mesmo de verdade e queria trabalhar com isso. Isso é uma coisa que eu parei para pensar várias vezes. Se a questão do desenho não ser valorizado aqui no Brasil não ser simplesmente pelas pessoas que não sabem desenhar, mas sim pelos próprios desenhistas. Na minha opinião, eles é que não conhecem o próprio valor deles. Não sabem trabalhar o próprio valor deles. É claro que isso não é para todo mundo, mas em muitos casos, do jeito como eu vejo o pessoal reclamar dos problemas dessa área, eu vejo isso. Que na verdade são os próprios desenhistas que não sabem se valorizar. Na questão de aprendizado para desenho digital, o que tu acha que é mais tranquilo do cara aprender a desenhar no digital em termos de software? Porque o Photoshop é bem difícil de conseguir lidar, né? Eu mesmo até hoje eu não utilizo. Poderia utilizar já, eu nunca utilizei porque era sempre um programa pesado para os meus computadores que eu já tive. Agora com o Note aqui, a princípio ele toca, mas eu estou acostumado com o Sketchbook Pro, então eu continuo no Sketchbook Pro, porque ele resolve o meu problema. Mas para iniciar, tu acha que vale a pena o cara iniciar direto pelo Photoshop ou diria que é bom pegar um mais simples? Poderia me dizer qual? Olha,
a princípio é bom para te aprender em áreas que se tu for trabalhar, que nem a gente questionou ali na parte do logística, que é raro ter uma logística onde trabalha com a parte de designer gráfico, nessa área de pintura digital, seria bom tu aprender no Photoshop, que daí tu vai utilizar bastante na empresa. Mas tu vai para utilizar num PC mais fraco, recomendo o Krita. Krita, Krita? ele é Krita. Eu não conheço esse programa. Sim, o Krita ele é gratuito. E eu não sei se é todos, mas um Windows que eu tinha instalado uma vez ele veio junto também, sabe? E ele é bem bom, bem utilizado tudo. O Krita ele tem quase mesmo, não posso dizer os mesmos benefícios do Photoshop, mas para pintura ele é bem bom, bem para elaborar tudo, né? Ele não é um software antigo, ele é meio que mais recente também. Mas se fosse dizer, seria ele, ou o GIMP também, sabe? Ah, o GIMP eu conheço. Pois é. Seria entre esses mais os menos pesados e tudo para utilizar, né? Eu sinceramente achei que tu fosse indicar o PyToolSci, que quando eu fui procurar esses softwares, quando eu recém tinha comprado a mesa digitalizadora, é o mais simples que eu achei, que tocava direito no programa leve, não dava problema. Não, o PaintToolSci também é bem é balanceado entre o Krita, mais ou menos assim, sabe? Como é que é o nome daquele cara que criou a Mônica? Turma da Mônica? Maurício de Souza. Maurício de Souza. Uma vez eu vi uma entrevista do Murilo Couto, do programa De Noite, que ele foi lá no estúdio desse Maurício Souza aí, e tinha a galera toda que faz a história em quadrinho da Mônica lá, e eu me lembro que eu olhei assim no computador dos caras, o cara trabalhando com a máquina, com a pintura, e era o PyToolSci que ele tava usando. E eu ainda olhei assim, mas que olha só, os caras anos e anos no mercado ali, usando aquele programinha leve. Eu achando que aquilo ali era coisa pra mim, que tô começando um pó bicho que nem eu. Os caras profissional ali usando o PyToolSci, programa bem levezinho. Não, mas ele é muito bom. É bem utilizado mais lá para a região do ocidental, né? Lá pro Japão, lá que ele é de origem lá, né? É a mesma coisa do Clip Studio. O Clip Studio é de lá. O Clip Studio dá para utilizar tanto para criação de mangá, tanto quanto para pintura quanto animação, né? É de lá, sim. Mas tem também de origem para aqui também. Depende mais do que tu for utilizar. Mas ali o Maurício de Souza eu vejo que é muito variado. Porque eu já vi uma entrevista também dele lá que tantos uns faziam já direto na folha e eles não utilizavam folha A4, que me intrigou, que tipo, me prestou atenção, sabe? Eles usavam folha A3 na pintura, mas outros utilizavam tablet. Fazendo no tablet mesmo, direto ali, sabe? Eu até acho um pouco estranho o fato de quem usa isso aí de uma forma industrial, quem faz história em quadrinhos, essas coisas, que é muito desenho, são muitas imagens. Eu até acho estranho que até hoje o pessoal faça direto na folha. Porque se eu fosse decidir, eu colocaria tudo direto no software e pronto. Que é justamente para não perder muito tempo, porque é muito conteúdo que tem de história em quadrinho, né? Sim. Mas depende da pessoa, né? Nem tipo, tu vai ver, por exemplo, pelo que eu vi do Daniel, aquele, o HDR, eu vejo só ele utilizar folha, não vejo muito ele utilizar software. Não sei questão de agora, mas sempre vi as entrevistas deles, vídeo tudo. Até uma coisinha ou outra para mudar a coloração depois da pintura dele que ele faz dali. Ele faz tanto quanto o aquarela, ou ele faz do pique, né? Aqueles canetão. Ele não faz direto no computador nem nada. Até nas lives dele tu ia ver, eram duas câmeras, uma pra ele e outra pra folha, ele desenhando. No papel, né? Sim. Que tem a maior parte da facilidade, às vezes, né? Que nem muita questão. Tanto no. Às vezes eu tenho mais facilidade de fazer no computador do que na folha, mas eu utilizo muita questão de rascunho na folha primeiro para depois passar pro computador. Aí vai depender muito da pessoa. Sim. E dos cursos que tu fez, não sei se tu fez mais de um curso, tu fez esse de pintura e tinha mais algum? Ou era só esse, de pintura digital? Que eu finalizei, sim, só esse. Agora,
Tá. Teve um outro do CorelDRAW que eu comentei contigo, só que na metade do curso o professor disse pra mim ir embora de lá, porque eu já sabia mais que ele. Teve esse aí, Porra, não teve nenhum outro mais. pô, devolve o dinheiro do curso então. Pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira esse professor, né? Pá! Mas eu pergunto assim, ó. Porque tem muito efeito que eu acho difícil fazer no computador. Com o que tu aprendeu no curso e junto com a tua experiência que tu já tem em desenho digital, tem algum efeito de algum tipo de textura que tu ache muito difícil ou que não tenha conseguido fazer ou não tenha tentado fazer no digital? Olha, muito pouco eu trabalhei com textura. Eu ando ultimamente trabalhando mais na área de. E descobrindo mais a parte na área de anatomia e luz e sombra. Uhum, Mas o que eu trabalhei o mais até agora foi árvore. uhum. Sobre a árvore. Fazer o modelo dele de casca, assim, tudo, sabe? Foi que eu trabalhei no próprio curso mesmo, na finalização do último desenho. Eu fiz meio que um pântano e tinham muitas árvores. Aí isso daí, tipo. Tipo, eu fui na marra, né? Tipo, eu peguei uma referência e fui fazendo. E vi que é bem complicado. Aí pra eu te ver direito, assim, aprender. Até por questão de brush e tudo, né? Que depende do que tu for utilizar, vai depender do brush que tu vai utilizar ele, sabe? Isso daí eu também, em questão, não descobri muito, porque tu pode usar tanto um jeito, um brush com alguma coisa, tanto um outro com outro. Tipo, o cabelo tu pode utilizar com um brush diferente para fazer um tipo de textura de cabelo, quanto o rosto, um tipo de textura do rosto, né? Com o tempo a gente vai aprendendo. Sim, sim. E o pessoal que costuma procurar esse tipo de serviço com que tu teve contato já, sendo tu mesmo, tu pessoalmente, ou então na empresa que tu trabalha, o que que mais tem aparecido de demanda do tempo que tu teve essa experiência? É desenho em bitmap ou desenho em vetor? Vetor. Vetor. Que lá a maior parte da área é vetor mesmo. A maioria é empresa lá que aparece, sabe? Ou começando, ou pedindo alteração, alguma coisa assim, sabe? Bitmap é muito pouco, mas bitmap seria em questão de montagem que eu utilizo ainda. Montagem de fotos, que daí eu já uso a pintura mesmo na própria montagem de fotos para fazer uma coisa. Ou, tipo, uma foto cortada, onde só tem um lado, um braço, tem que fazer outro, no outro, uma coisa assim, sabe? Claro. Mais desse lado. Hoje, com tudo que tu conhece já das áreas que tu trabalhou já de desenho, se tu pudesse escolher alguma área específica para fazer de desenho, tu já tem uma noção de alguma que tu escolheria? Ou tu não tem definido assim um caminho que tu gostaria de seguir? É aquele tipo de desenho que eu gostaria de fazer. Eu tô aí no experimento, tu diz em questão de estilo. Não, 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 não. Tipo, por exemplo, se eu fosse escolher um único tipo de desenho, um único tipo de trabalho para eu fazer, seria capista, capa de livro. Eu faria só capas de livro se eu pudesse. É uma coisa que eu adoro fazer. Já fiz muitas, mas eu fiz muito mais logotipo do que capas de livro. Olha, eu digo que eu gosto muito questão de criação, mas na área de aventura. Aí seria não questão de parte de livro, mas ilustrações mesmo, assim, sabe? Contando histórias, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Tanto quanto cards também, que mostra a parte da aventura, né? Que card, todo jogo tem uma aventura, sabe? Uhum. Seria mais essa área mesmo, assim, de criação de personagens e tudo com cenário, que é o que mais me chama atenção. Eu no começo eu comecei na verdade querendo fazer animação 2D. Estudei bastante até animação 2D, mas depois do curso do que eu fiz esse daí de pintura digital, me fez um realce mais desse lado, sabe? Eu curti mais esse lado assim. E
E foi que eu comecei a seguir, né, em tudo. E o que mais me chama a atenção mesmo é essa área, as histórias já, assim, de aventura e coisa, no sentido de RPG, sabe? É meio, né, isso daí, tipo, eu gosto bastante mais, assim, dessa área, sabe? É o que eu seria pra seguir mesmo, se fosse. Mas um trabalho feito à mão, no computador, em bitmap, em vetor. Não, computador O que, que mesmo, tu preferia bitmap. fazer? Se você escolher só um. Bitmap. Não, é porque, tipo, o bitmap pra trabalhar bem e dá pra te fazer a pintura, assim, bem elaborada a mais, sabe, também. Não é tanto, Ah, tipo, dá. tem bastante desenho em folha, assim, que é muito bom. O pessoal faz, assim, que fica surpreendente. Mas ainda prefiro o digital. Ainda prefiro muito mais o digital. Que dá pra te trabalhar bem melhor nele, assim, tudo. Até por questão de alteração, né? Questão de Ah, alteração que dá pra te fica, trabalhar melhor. fica muito melhor o cara trabalhar em, no computador. Eu, particularmente, achava muito caro e muito difícil de encontrar os materiais de desenho físicos. Ah, Isso é e isso uma coisa que é, me incentivou bastante é a a passar questão, pro né? digital. E essa Porque questão. muita gente fala, né, que quando a gente fala que a pessoa deveria evoluir pro digital, já que ela faz bem no papel, se ela quiser trabalhar com desenho, era o ideal que a pessoa, no mínimo, tivesse noção no digital. Aprendesse a mexer no digital. Porque é mais fácil conseguir serviços com trabalhos digitais do que com trabalhos feitos no papel. Mas eu já vi muita gente argumentar que tu tem que ter um investimento num computador bom, tem que ter uma mesa. Mas do meu ponto de vista, tu tem que ter muito mais dinheiro e paciência para procurar materiais que prestam Ah, com físicos. certeza. Porque não é qualquer material também que consegue reproduzir o efeito que tu quer. É Sim. bem difícil conseguir isso daqui. Não, e é Aqui, tudo em geral, né? Folha, lápis, borracha. é, É que, tipo, se vai utilizar alguma coisa, o que tu vai usar? Borracha tem que ser uns dois, três tipos. Teria que ser uma borracha normal, uma é. borracha bastão, uma borracha, aquela outra. Esqueci como é que é o nome, aquela que é meio. Parece uma massinha, Ah, esfumaciada. aquela é para pagar. Coisa que de Aqui, lá pra, também é bom é, pra utilizar, né? aquilo ali é Tanto para limpar quanto. lápis 6B, não é? Não É, é? isso aí, ó, tanto faz quanto o efeito de textura, quanto tu apaga melhor, mais fácil, sabe? É, eu É ouvi bem. falar nessa borracha já, mas eu nunca cheguei a ver uma borracha dessa. Porque antes de ter precisado de alguma coisa desse tipo, já passei para o digital. E E isso é uma questão, coisa. E uma questão que coisa. falou de Oi. valor, né? Tipo aquarela mesmo. Aquarela, você vai fazer aquarela, cada tabelinha que lá, a última vez que eu vi, tava R$ 500. Imagina Bom, trabalhar. jeito. Tá louco, não tem. Aí tu já pensou, se tu tá pensando em trabalhar, não em fazer para ti mesmo. Quando é para ti mesmo aí é outra história. Mas se tu tá pensando em trabalhar, aí tu vai lá, finaliza um desenho pra pessoa. E depois tu gastou um balai de dinheiro naquele material. Aí Vai cobrar o quê? a pessoa acha Ainda um mais. defeito, pá, Não, ainda mais se tá começando, né? No começo tu não vai, tô começando agora, vou cobrar os desenhos 300, 400 pila? Não, não não vai vai, conseguir assim. não vai, que De jeito. começo, para te criar a visibilidade tua mesmo como artista, tu tem que começar por baixo. Daí tu utilizar um material bom mesmo, tu vai ganhar muito pouco. Não vai ganhar nada de lucro, na verdade, nem muito pouco de lucro. Nada, Essa questão. nada. É bem. O início sempre é mais difícil. Sim. Eu diria que é bem complicado. Mas e falando em serviços complicados, teria algum serviço que tu não gostou de fazer até hoje? Olha, eu Fez, acho. finalizou e não gostou. Ah, sim, nessa questão, serviço de cliente não. Que, tipo, o que me agrada é quando o cliente gosta do serviço, sabe? Uhum. Aí eu fico agradado, mas pra mim mesmo, acho que a maioria. Tipo, que eu acabo vendo um erro ou outro, até por causa da questão da publicação, por isso que eu não publico muito e tudo. Eu desenho mais pra mim, aí eu vejo um erro ou outro, sabe? Uma coisa, uma alteração, e acabo, não, tipo, meio que largando um pouco de lado pra fazer algo novo mais dele, sabe?
Que até é por questão disso, que a gente não. Ah, é meio chato ficar só lá martelando só naquele desenho e acaba perdendo tempo de aprender outras coisas. Agora me ocorreu uma outra dúvida, até nem tinha pensado em perguntar, isso me ocorreu agora. Já te aconteceu de tu tá fazendo um serviço para alguém, seja logotipo, seja um desenho de um personagem, alguma coisa, e tu fazer o desenho que tu olha e diga, tá, ficou top, agora o cara vai aprovar. Aí tu mostra pra pessoa, aí a pessoa vai lá e manda tu fazer uma alteração que tu mesmo olha o resultado e diz, meu Deus, ficou uma porcaria isso aqui. Isso E é a pessoa diz, é assim que eu quero, é assim que vai ficar bom. Isso é muito. Não, isso Já é te muito. aconteceu isso? Muito isso daí. Que a gente vai fazer o quê, né? Tipo, muitas vezes a gente olha e diz assim, meu Deus, tá horrível. Mas é o cliente que quer, então não posso fazer nada, sabe? Que nem muitas vezes a questão do curso, minha professora tinha dito até uma vez que ela teve um cliente que ela mandou a imagem, só que ela meio que mandou com a grama amarelada, que seria o que? A questão? A oclusão, onde a luz do sol bate e transfere aquela cor, né? Que seria o calor do sol pegando na grama. Pois o cliente, o que é isso amarelo? A grama não teria que ser verde, coisa e tal, sabe? É por isso nem questão, é questão de conhecimento. Ele não tem conhecimento, né? E coisa e tudo. E aí não teve argumento que conhecesse, É, que convencesse. sim, cara, vai fazer o que, né? A gente pode dizer o que. Aí teve que Mas alterar e deixar. Mas aí também o problema vai pela tua visibilidade, né? Que de quem tem conhecimento vai olhar e dizer assim, vai, essa logotipo quem é que fez? Ah, tal pessoa. Mas tá horrível. Daí como é que vai ficar a tua visibilidade, né? Aí tu vai pensar, tá, esse cara é ruim, esse cara não sabe fazer, sei lá, alguma coisa assim. Né? Cara, é um dilema. Porque isso aí eu demorei um pouquinho pra me tocar, mas eu me toquei. Bom, uma hora eu me toquei disso daí. Que quando tu tá fazendo um desenho pra outra pessoa, não interessa o que tu acha. Tu vai lá e tenta apresentar, argumenta da melhor maneira possível como é que ficaria correto, como é que ficaria melhor. Mas a palavra final é de quem tá pagando. Sim. Então, Lógico. seja. Quando o cara tá iniciando no desenho, o cara tem muita ilusão de que ele vai. Que ele é um cara bom, e muitas vezes é um cara bom mesmo, mas ele pensa que só porque ele sabe que ele é bom, o cliente dele vai aprovar tudo que ele fizer. Então ele vai entregar o trabalho do jeito que ele julga ser melhor. Sim. Não é assim. Muitas vezes tu vai fazer um desenho que é uma porcaria porque o cliente mandou. Para mim acontece muito quando eu vou fazer logotipo. A pessoa me explica mais ou menos como ela quer. Quando ela não tem uma noção exata, ela me explica mais ou menos. E eu geralmente faço três alternativas. A primeira eu faço quase dormindo, sem dar muita bola, que fica uma merda. A segunda, intermediária, eu já faço um pouquinho mais bem elaborada. E a terceira eu faço top, que eu olho e digo, pá, eu pagaria até mais do que o cara me ofereceu se fosse pra mim essa louca, que ficou melhor. Aí o que o cara escolhe? Ele descarta a ótima, descarta a boa e fica com a merda dizendo que era uma maravilha. Aquela ali é que é o perfeito que ele quer, aquela que é uma merda, do meu ponto de vista. Então, isso me aconteceu não foi uma nem duas vezes. Eu diria foi 70% das vezes em que eu faço os logotipos, cara. Os caras escolhem aquele que eu acho que ficou uma merda. Que eu fiz só pra botar volume. Pra dizer que eu tentei mais de uma vez. Aquele é o que os caras escolhem. É um absurdo, mas essa é a realidade. Sim. Incrível. Sem contar dos clientes duvidosos, né? Que aqueles assim, tipo, ah, faz esse modelo. Ah, não gostei desse modelo. Faz parecido com esse outro. Ah, não gostei desse outro também. E aí fica ocupando o tempo da gente, né? É esse tipo de cliente aí, tá louco, né? Mas fazer o quê, né? Tipo, é bom que a gente ganhe experiência, mas não vai compensar o valor que a gente vai ganhar com esse tempo, né? Mas me diz uma coisa, tu tomou golpe já por fazer um desenho pro cara, o cara dizer que ia pagar e não pagou? Tomou algum golpe já? Já. Quantos? Pode contar como é que foi? Oh, não sei. Não quer contar, não pode. Tô perguntando. Deixa eu ver. Só me veio um em mente agora. Não precisa especificar a pessoa, mas só dizer a situação. Não, tipo, um parente meu veio e pediu pra fazer a logomarca.
E eu fiz mais de um modelo. E ele tava se associando com um cara que tava abrindo a empresa junto. Os dois abriram a empresa, só que daí esse meu parente acabou saindo. Só que daí, até hoje, ele saiu, o outro ainda tá dono da empresa e não me pagaram a logomarca. E estão utilizando até hoje. Estão lá usando a logo. Então... Que absurdo. É uma palhaçada. Comigo me aconteceu algumas vezes já dos caras chegar e... o cara que faz isso daí é sempre aquele que chega dando 500 elogios do trabalho. Quando o cara chega elogiando, eu já digo, ó, vai aprontar alguma coisa. E aí me ocorreu, há um tempo atrás, de uma pessoa pedir para fazer um desenho, uma série de desenhos para ela, para um projeto grande que ela tinha. E aí eu digo, não tem problema, é do meu interesse, só que como é um projeto grande, tem muita coisa para fazer, então foi o seguinte, eu preciso fazer um contrato de trabalho, porque um projeto grande assim, não tem como eu fazer simplesmente na tua palavra que tu vai me pagar, não tem como, porque o cara ia lucrar depois também, ele não ia lucrar na hora, aí ele ficou de me pagar depois, não, vamos fazer o contrato. Tá, beleza, aí o cara aceitou, disse que só ia resolver uns probleminha ali, e já ia fazer o contrato. Eu, tá bom. Aí eu vou adiantando uma coisinha ou outra aqui, que não tem como ele usar sozinho, tá? Adiantei, apresentei um projeto aqui dali, gostou, aprovou e começou a me cobrar dos próximos. Eu digo, não. E o contrato? Ah, não, tô fazendo já, tô fazendo. Vou dar um probleminha aqui, mas já vou resolver. Então tá bom. Aí fiz mais um pedacinho ali e o contrato. Não, isso aqui a semana que vem agora tá resolvido. Ah, então tá bom. Aí na outra semana eu não mandei mais nada e o cara, tá, mas e aí, como é que tá a produção? Eu digo, não, produção do quê? Cadê o contrato? Ah, mas é que eu não pude, não tive tempo, tive problema disso e daquilo. Eu digo, não. Então tá bom. Então tu resolve teus problemas, faz o contrato e depois eu sigo o trabalho aqui. Tu tá de sacanagem comigo, né? Acho que eu vou ficar a vida inteira fazendo isso aqui de graça, não tem como. Aí depois ele não te procurou mais. Não procurou mais. Tá louco. E depois de ver esse vídeo, acho que não procura mais mesmo. Mas eu não tô preocupado com isso, porque eu já... Não é o primeiro nem o último para fazer isso daí. Para minha sorte, é pouquíssimas pessoas que me aparecem com esse tipo de coisa. Mas já me aconteceu várias vezes isso daí. Então, pra gente conduzir mais pro finalzinho aqui da nossa conversa, que nós já temos com quase uma hora aqui, o que eu deixaria de conselho para essa galera que está tentando evoluir no desenho? Qual é a maneira mais fácil de conseguir o conhecimento? Como diz o ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Não, como é que eu posso dizer? Para começo, estudo, né? Parte de estudo, não ter medo de errar, sempre querendo evoluir. Tanto como recomendo que a gente estava falando, começar já por digital, mas também pode ser pela folha, para quem não tem oportunidade, não pode, né? Trabalhar muito na área de luz e sombra, que é o básico do básico do básico, que é onde vai te utilizar para sempre. A área onde tu descobre tudo, tu vai usar para sempre em qualquer área, qualquer região e tudo. Com luz e sombra tu consegue resolver quase todos os problemas do desenho. Quase, não todos, mas quase todos. Não, é que se tu for ver pra frente, ainda tem muita coisa, mas o principal eu digo que é luz e sombra, porque depois tu vai ver mais pra frente o que é mais. Textura, oclusão, perspectiva, um monte de caralho a quatro que tu vai descobrindo que chega da dor de cabeça. Aquela oclusão lá. Aquela enlouqueci quando eu vi aquilo lá. Eu vou demorar pra conseguir dominar aquele é muito esquema complicado. ali. É muito complicado. Ainda bem que até hoje ninguém me cobrou nisso, mas... Quem tem muita facilidade, quem tem muita facilidade nessa área é o 3D. O 3D tu já cria oclusão já na hora, né? Que tu vai ver. Que nem eu muitas vezes, eu já trabalhei muitas vezes assim uma parte de desenho. Eu fazia pra pegar uma parte de cor, sabe? Eu botava, tipo, por exemplo, um círculo, botava o ambiente da cor que era, tipo, se era um céu azul, botava e no chão
eu botava uma outra cor que tá refletindo, tipo um LED de alguma coisa, uma luz, sabe? Que daí misturava as cores e eu via que cor era, sabe? Por exemplo, de noite com... Tipo, de noite eu botava menos luz branca com um LED, sei lá, rosa do lado. E a roupa era verde. Aí eu boto o objeto sólido verde, daí eu coloco uma luz rosa do lado e a luz ambiente mais fraca, porque é noite, né? Aí assim vai indo, sabe? Isso daí é só questão de estudo e prática. Tem muitas coisas que dá pra, tipo, facilitar no teu serviço e facilitar tu aprender. Claro, né? Não é copiar e colar também, assim, pegar uma coisa e deixar pronto. Não, é referência, né? O cara tem que saber a diferença entre referência e simplesmente copiar. Sim. Tem que saber essa diferença. Mas isso aí tem que ler um bocado para conseguir ter essas noções aí. E em questões de trabalho, para quem está pensando em utilizar o desenho como trabalho, o que tu poderia dizer de útil para essa galera aí? Tu que já tem experiência nisso, tanto como emprego como freelancer. Fazer bastante portfólio, que é o que eu não faço, por isso que não me apareceu muito serviço. Fazer bastante portfólio de começo, trabalhar com um pouco menos de nada, daí que para te ser valorizado depois, de ver o teu serviço, que daí se tu for bastante procurado depois, tipo, se tu faz um serviço para um cliente, aquele cliente te procura de novo, vai chegar um momento de tu vai dizer para ele assim, olha, agora como tu tá vendo o meu valor, tudo eu vou aumentar um pouco o preço. Aí já vai indo, sabe? Aí tu aumenta um pouco os preços e ele vai te indicando a outros. E assim vai indo. A princípio, mais mesmo, seria um portfólio. E aprender, né? Não é só lá pegar, fazer qualquer desenho e colocar lá, né? E sim, também ouvir as críticas. Bastante. As críticas. Nunca dizer que a pessoa tá errada. Tipo, tem muito artista que diz, eu sou bom, eu tô fazendo... Tipo, eu domino e coisa e tal. Aí tipo, faz o desenho lá e coisa e tudo, tá perfeito e coisa. E chega alguém que diz, que tu não sabe nada, tu nunca estudou, que não sei o que, sabe? Nunca seja esse tipo de artista. Nunca. Eu já vi muito disso. Nunca seja esse tipo. Já vi muito disso. Na minha opinião, isso daí é um problema de ego bem grave. E muita gente. Eu já cansei de ver isso daí. Acho que isso é um dos problemas principais pelos quais muitos desenhistas não conseguem se entender com algum cliente deles, justamente por isso. O cara tem um ego gigante. Ele não entende que o que interessa é a opinião do cliente. A dele serve como orientação, mas não é a palavra final. Quem diz como é que vai finalizar é o cliente, não é o desenhista. Se quer trabalhar, seria isso, né? Exato. Se quer trabalhar, tem que ser. Que nem a questão que a gente estava falando antes lá, que tu vai fazer um desenho perfeito, um intermediário e um básico. O cliente vai escolher o básico, não o teu perfeito e nem o intermediário. E aí, aí tu vai dizer não, tu vai querer, tu vai ficar com o outro. Como é que tu vai dizer isso? Alguma coisa assim. Exato. Não tem, né? O cliente sempre tem a razão. Exato. Só para encerrar essa questão, teve um cliente, aliás, um bom cliente, que ele pediu para fazer um logotipo para ele e ele me disse as ideias, como é que ele queria fazer. Aí eu fui fazendo mais ou menos ali, ele mesmo foi alterando, tirando da cabeça dele as ideias e eu fui só produzindo. Aí teve uma ideia que ele colocou duas alternativas. Tinha uma que era legal e a outra ele mandou fazer. Eu olhei assim, não é possível que um cara vai querer colocar essa imagem aqui de logo dele, tá ridículo. É uma bosta isso aqui. Eu não tô dizendo que é um cliente, então pode falar que é uma bosta, não tem problema. Tá uma bosta essa imagem dele. Pois aí eu fiz o desenho como ele pediu e ele olhou e disse, meu Deus, ficou maravilhoso desse jeito, ficou ótimo. É isso que eu queria mesmo. Eu digo, ficou assim como tu queria mesmo, então tá perfeito. Fechamos o negócio assim, tá bem bom. Tá bom. Aí tu vai, entrega o desenho, termina, e daí depois tu vai lá e faz do jeito melhor, deixa pra ti, deixa o cliente com... Tu sabe que muitas vezes eu trabalhando assim, eu vejo alguma coisa assim, sabe? E me dá vontade de arrumar, assim, eu fico lá me assegurando, assim, sabe? Não posso fazer isso, não posso fazer. Eu sei como é que é.
Até porque o cara, isso aí também é uma questão de ego que a gente tem, né? Porque a gente sempre tem aquela imagem de que tu sabe desenhar, então tu é que sabe como é que deveria ficar um desenho bom, e o cara não sabe. Então o cara tem que segurar um pouquinho, porque pode ser que na verdade muita gente prefira o dele, não o meu. É bom eu ficar no meu cantinho, só fazer o que eu tinha que fazer ali, calar minha boquinha, pegar meu dinheirinho e sair fora. Sem encher muito o saco. Vamos lá então. Para finalizar, o senhor quer deixar algum recado em termos de rede social? Tu não tem página, né? Não usa página. Não. Tu quer deixar algum tipo de contato caso alguém precise do teu serviço? Olha. Ou não? Tu que sabe. É, que a gente até conversando ali antes, que tu incomodou que eu teria que fazer alguma coisa. Eu acho que eu até vou fazer alguma coisa. Não incomodei nada, não. Eu sugeri. Tá. Não, eu posso fazer uns portfólios, algumas coisas. Umas imagens, tudo. Potencial tu tem, ó. Pra tu que tá assistindo que não conhece esse cara aqui, ó. O desenho dele, ó, é top. Eu não sei como que ele não fez uma página até hoje. Só porque não quer. Não, potencial tem. Esse que é o problema. Eu sou uma questão daquele artista assim, ó. Que eu vou lá, faço o desenho, mostro pra alguém, que perfeito, que lindo, e eu digo, tá uma bosta. Sabe? Aí vou lá, arrumo aquele desenho, mostro, e tipo, eu começo a ver assim, sabe? Eu que acabo vendo que eu tenho que melhorar, e acabo não postando e nada mesmo, sabe? E isso é meio errado meu, sabe? Porque, tipo, eu devia divulgar mesmo alguma coisinha ou outra estando errado, eu devia, pra poder melhorar mais ainda, né? Ouvir crítica, o que eu podia melhorar, é o que. Mas isso é de tudo artista mais também, né? Claro. Que, como é que eu te dizer, assim, tipo, eu mais é essa questão porque eu, tipo, não me sinto muito pronto, assim, mas nunca vou me sentir porque é um estudo infinito isso daí, não tem como, sabe? O desenho é um estudo infinito que tu tem que estudar tudo que é coisa. Vou te passar então a frase que o Érico Rocha fala, e eu nunca me esqueci. Feito é melhor do que perfeito. Então faça, comece. Porque amanhã tu vai continuar achando que é uma bosta e depois tu vai continuar achando que é uma bosta e que devia estar fazendo melhor. Eu acho isso dos meus desenhos até hoje, que é tudo um monte de porcaria que eu não sei como é que aprova. Mas tá lá, alguns fazem sucesso, outros não fazem. Tô recebendo, tá bom. Tá de bom tamanho. Tá, mas aí, mesma questão, então vamos criar uma página, então. Aí depois tu bota na divulgação lá. Aí quando a gente fizer uma segunda entrevista, aí eu deixo o link da tua página lá. O dia que tu fizer. Tá beleza, hein? Tá bom, vamos deixar então tá, e pra ti que está assistindo esse vídeo, por favor, comenta aqui o que é que tu gostaria de ter perguntado pro Wagner, que eu não me lembrei de perguntar. Eu tenho certeza que ele vai tirar um tempinho para poder responder ele nos comentários. Fora isso, curta esse vídeo que tu já ajuda muito no meu trabalho. Se puder, compartilha também, beleza? Se quiser entrar pro grupo Academia de Arte, tu é muito bem-vindo. É só uma nova solicitação que eu vou ter muito prazer em te aprovar. Beleza? Então tá. Um abraço. Fui!